Palavra, Jesus, abençoa todos, Senhor, é o que nós te pedimos no teu santo nome, amém. Os irmãos podem tomar vosso assento, pessoal da todos com a paz do Senhor, amém. O Deus que pode ser invocado já está aqui. A Bíblia diz em Isaías que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai quando Ele está perto. Ele está aqui pertinho de nós para ser invocado por você, amém? A Bíblia fala em pedir, a Bíblia fala em clamar, a Bíblia fala em invocar. Pedir é rogar, solicitar. Clamar é gritar em voz alta. E invocar, o que é? Invocar é chamar em auxílio. Invocar é implorar ajuda. E talvez você entrou aqui implorando ajuda de Deus. E Ele ouve. O salmista diz assim, ó: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Os profetas de Baal, 450, invocavam o Deus chamado Baal, e ele não atendia. Até o meio-dia clamavam, e Elias dizia: clama mais alto, talvez o Deus de vocês foi viajar, talvez ele está falando, talvez ele está dormindo, grita mais alto que ele vai acordar. E eles se rasgavam e gritavam, e ele não atendia. Agora é minha vez, disse Elias. Ele preparou o altar e disse: Senhor, agora me responde. E o Deus que responde, naquele dia respondeu com fogo. Era o que ele precisava. O que você está precisando nessa noite? O que você está precisando, Deus tem para te dar. Em Salmos 17 diz assim, ó: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus tem prazer em te ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras. Disse Davi. E no finalzinho dos Salmos, mais uma vez ele diz assim, ó: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Deus tem um prazer tão grande. Pense num prazer que você tem maior nessa terra. É o que o teu Deus tem quando você invoca a Ele, quando você pede a Ele. Você já imaginou alguém ter prazer em atender alguém? Este é o prazer que Deus tem para com seus filhos. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia dos irmãos em Filipenses. O tema da campanha é esse que nós vimos. Joel profetizou 750 anos antes de Cristo essa profecia. Depois, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 21, o Lucas, pela boca de Pedro, escreveu também dizendo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece que Deus, em tempo, impulsionava alguém para escrever. Diz aí, escreve aí, que aquele que me invocar eu vou salvar. E aqui está escrito. Nós vamos ler em Filipenses. Os irmãos acharam? Filipenses, no capítulo 4. E no versículo 4 também. Nós não viemos aqui clamar para um Deus que não responde. Nós não viemos aqui invocar um Deus que não responde. Nós viemos aqui falar de um Deus que responde. E trouxe hoje uma resposta para você. Tenha certeza disso. E para eu invocar a Deus, para eu ter que invocar a Deus, eu tenho que ter uma necessidade. Tem que ter uma razão para isso. E me veio no coração uma razão para trazer para os irmãos.
para invocar a Deus, para pedir ajuda, para implorar. E a razão é essa: você tem perdido a alegria nesses últimos dias? Você tem felicidade realmente? Eu sei que os irmãos aqui tem muitas pessoas que estão hoje alegre, mas estar é diferente de ser alegre. Estar é passageiro, ser é contínuo, é sempre. E se eu perguntar para os irmãos se você é uma pessoa alegre, qual seria a resposta de você? Será que eu sou realmente feliz? O cristão, ele passa por um momento de tristeza. Passa. Não quer dizer que não tem tristeza, não. O cristão, ele chora a noite inteira, mas ele tem certeza que a alegria vem pelo amanhã. Ser cristão não é ser poupado da fornalha ardente, mas é receber a presença dos anjos de Deus. Ser cristão não é só pisar no tapetezinho macio, não. É cruzar desertos, mas ter a presença de Deus caminhando do seu lado. Isso sim é ser cristão. E se nós temos o Evangelho, que é boas novas, que é a alegria de salvação, então não é certo você ser uma pessoa triste. Você tem todos os motivos, todos os direitos de ser uma pessoa alegre, cheia de paz. Ser cristão não é ser poupado das tempestades, mas é ter paz em meio a elas. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisas algumas. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que palavra poderosa! Paulo escreveu aos Filipenses: regozijai-vos é alegrar muito, se alegrar muito. E se nós parar para meditar, quem escreveu? Foi Paulo. E ele escreveu: regozijai-vos sempre. Nos leva a imaginar que Paulo estaria em um lugar bem tranquilo, talvez em frente a uma lagoa, deitado numa rede, e com o notebook mandando um e-mail aqui para a igreja de Filipenses: regozijai-vos, regozijai-vos. Nos leva a imaginar isso, tranquilo, não é? Mas ele não estava assim. Ele estava preso, açoitado, e ele, no seu peito, ele gritava, entoava a sua voz e dizia: regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Tem 3 pontos aqui desse versículo para nós meditar. Regozijai-vos. Ele está escrevendo regozijai-vos como ele escreveu as outras passagens. Como ele escreveu. Vamos ver um versículo que Paulo escreveu. Alguém me ajude aí. Um versículo que Paulo escreveu. Qual? Como? Sei estar triste e alegrando a muitos. Ele também escreveu que a gente não pode. Acho que foi Paulo que escreveu que a ninguém deveis nada senão amor. Foi Paulo? Como ele escreveu? Triste, mas sempre alegre. Nada possuindo, nada tendo, mas possuindo muito. Os irmãos entendem muito mais do que eu. Ele escreveu tantos outros versículos da mesma forma que ele escreveu aqui: regozijai-vos. E as outras coisas a gente toma como que fosse um mandamento. A ninguém deveis nada senão amor. É um mandamento que Paulo escreveu, não é?
E aqui ele diz também: regozijai-vos. Então é um mandamento você ser uma pessoa alegre. É um mandamento da Bíblia você ser uma pessoa alegre, feliz, ter paz. Ser alegre em si não é o tanto. Ser uma pessoa triste, não é que é pecado ser uma pessoa triste, é as consequências por que eu sou triste. Os irmãos entenderam? Se eu sou uma pessoa triste, é que algo me entristeceu, e aquele algo que é o pecado. Regozijai-vos sempre. Ele não diz regozijai-vos hoje, ele não diz regozijai-vos amanhã, ele diz sempre. Não importa as circunstâncias que vêm em nossa vida, nós temos que ser alegres. Passemos por tristeza, sim. Como posso eu me alegrar quando acontece algo com a minha família, comigo mesmo? Como eu posso me alegrar? Não vou me alegrar. Claro que eu vou me entristecer, mas lá no fundo eu sei: perto está o Senhor, e Ele me salvará. E isso conforta meu coração. Então nós temos uma alegria, não temos? Nós podemos passar pelas pobrezas da vida, mas nós temos no nosso coração, no nosso entendimento, nós temos amontoando um tesouro lá no céu, e o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. Mais outro ponto: no Senhor. Não é no mundo, não é porque eu estou com um dinheiro no bolso, não é por causa daquilo, não é por causa daquilo, não, é no Senhor. O mundo não tem a alegria que o Senhor tem para dar. O vazio dentro de mim, o vazio dentro de você, só é preenchido pelo Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Mas então eu estou trazendo para os irmãos que nós temos que ser felizes. Até aí tudo certo? Amém? Mas agora nós vamos trazer o que pode nos tirar da alegria, e por que nós devemos invocar a Deus. E uma das coisas que nos tira a alegria, que é um dos maiores ladrões da alegria, é as circunstâncias. Você imagine alguém que desejou, uma moça desejou tanto um casamento, desejou um príncipe encantado, um cavalheiro, namora tudo bem, casa tudo bem, passa os anos, aquele cavalheiro já não é mais o cavalheiro. Uma circunstância que pode roubar a alegria daquela jovem. Tantas são as circunstâncias que podem roubar as nossas alegrias. A morte de um ente querido pode roubar a alegria. Nos entristecer é uma coisa, agora tirar a alegria de nós viver é outra coisa bem diferente. Claro que nós vamos entristecer quando um ente querido morre, mas nós sabemos que nós temos ainda motivo para se alegrar no Senhor. Eu preparei aqui o que Paulo passou. Quais foram as circunstâncias que Paulo passou? E será que alguma coisa compara com nós, com as nossas circunstâncias? Paulo escreveu que é para nós estar alegre. Então, olha qual foi as circunstâncias. Se os irmãos lerem o livro de Atos, os irmãos vão acompanhar isso. Paulo ele falou assim, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o bem do Evangelho. Não foi assim que Paulo falou? Agora vamos meditar quais foram as coisas, quais foram as circunstâncias que aconteceram na vida de Paulo, mas não tiraram a alegria de Paulo. Veja bem, ele foi perseguido em Damasco, está tudo escrito no livro de Atos. Quando os irmãos chegarem em casa, os irmãos podem ir. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido 10 anos em Tarsus, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, na Bíblia está escrito paroleiro, chamado de impostor em Coríntios, enfrentou férias em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia,
naufrágio em Roma, picado por uma cobra, e ele tinha o desejo de ir como missionário para Roma e foi como um preso. Essas foram as circunstâncias que Paulo passou e disse assim, contribuiu para o bem do Evangelho. Ele escrevia de novo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer isso? Todas as coisas que acontecem comigo contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Aleluia. Outro ladrão, para nós encurtar, é chamado pessoas. As pessoas nos roubam a alegria mais do que as circunstâncias, não é verdade? As pessoas nos magoam, mas não esqueça que você também está incluído nisso. Eu também sou pessoa, eu também mago as pessoas. Então as mágoas que eu mago, daqui a pouco eu vou enrolar, essa palavra é meio difícil. Com as que me magoaram, o resultado tem que dar perdão. Eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar as pessoas, eu vou trazer comigo sempre o rancor. Eu vou trazer sempre comigo uma tristeza e não vai sair. Você quer ser alegre? Perdoa, perdoa, perdoa. E não pensa, irmão, que perdoar é dar um tempo. Perdoar, não, eu não vou mais, ele vai ficar lá, nunca mais vou conversar. Não, perdoar não é isso. Perdoar não é dar tempo. Dar tempo vai enraizar mais a amargura, vai ser pior. Tem que ter uma conversa de perdão. Tem que haver um confronto entre a pessoa ofendida e aquele que ofendeu. Tem que existir isso. Não tem que se afastar, não. Tem que ter uma conversa. Perdoar é rasgar a dívida, é não ter mais dívida. Aleluia. Isso é perdoar. Aleluia. Quem quer ser alegre e tem mágoa em seu coração precisa perdoar. Aleluia. Outra coisa que nos tira a alegria é as coisas materiais. Essa aí também tira a alegria. Aleluia. Nem tanto as coisas materiais, mas a preocupação das coisas materiais. Paulo escreveu alguma coisa meio parecida, que aqueles só se preocupam com as coisas materiais. Ele não disse que se preocupam, mas só se preocupam. Não pensam em mais nada, só nas coisas materiais. E isso nos tira a alegria. O tal do dinheiro. Isso, a gente corre tanto atrás dele, não é verdade? Nós fizemos hoje o que o dia inteiro? Corremos atrás do dinheiro o dia inteiro. E daí chegamos aqui em casa, chegamos na igreja, chegamos em casa, cansado, viemos à igreja, nem força para dar glória a Deus nós não temos mais, porque nós corremos o dia inteiro atrás do dinheiro. Ele nos tira a alegria. Só que ter dinheiro não é errado, irmãos. Possuir o dinheiro não é errado. O errado é ser possuído por ele. O dinheiro é bom. O dinheiro resolve um monte de problema, não é? Só que quanto mais tem, mais a gente quer. Isso vamos ser realistas. Não é verdade? Meu salário hoje é R$2.000. Ah, se fosse 2.500. Eu ia fazer tanta da coisa. Chega uma promoção, nós aumentamos o salário. Chega 2.500. Ah, mas 2.500 não está mais dando. 3.000 seria melhor. É assim. E o dinheiro nos rouba a alegria. Como não deixar esse ladrão, chamado preocupação com as coisas materiais, roubar a nossa alegria? É confiar em Deus. É entregar a nossa vida a Deus. Nada vai faltar para ti, irmão. Nada vai faltar para ti. Deus proverá. Ou nós servimos a Deus ou a Baal. Baal não responde, Deus responde. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. As pessoas estão muito preocupadas com dinheiro. Nós estamos, e tem que parar um pouco disso. Nós temos que se preocupar um pouco mais com o reino dos céus. Aleluia. As pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. O dinheiro compra fama, mas não compra o caráter, irmão.
o dinheiro conquista os homens, mas não conquista Deus. O dinheiro pode nos dar um funeral muito bonito, mas não nos leva para o céu. O dinheiro impressiona os homens, mas não impressiona Deus. Não, esse ladrão não pode roubar a minha alegria. Esse ladrão não pode roubar a nossa alegria. Amém? Aqui nós lemos: não estejais inquietos, não estejais agitados por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Os 6 e o 7 tem algo tão profundo aqui, irmãos. Não estejais inquietos por alguma coisa. Aqui Paulo ele ensina 3 coisas: como nós orar corretamente, como nós pensar corretamente e como nós agir corretamente. Como nós devemos orar corretamente? Aqui ele fala: por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus. Primeiro é a oração de adoração. Isso ele nos ensina. E sabe o que acontece? Muitas vezes o que nos rouba a alegria também é a ansiedade, a inquietação, a ansiedade nos rouba a alegria. A gente vive pensando no problema que vai vir e muitas vezes nem vem, e a gente sofre e ele nem veio, e mesmo se vir a gente sofre 2 vezes. E a Bíblia diz que é para entregar nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, que ele tudo vai fazer, não é? Então ele ensina a oração de adoração. Nós já vamos terminar. A oração de adoração. Como é que se adora a Deus? Diz quem é Deus, não é isso? E se nós adorar a Deus, a ansiedade vai ter que sair, ou nós tiremos a oração? Porque nós vamos adorar a Deus. Deus, Tu é maravilhoso, Tu é misericordioso, Tu é grande, Tu és poderoso, Tu és fiel. Como é que vai ter ansiedade ainda? Se nós sabemos que Deus é assim. Amém? Ou tira a ansiedade, ou tira a adoração. Aleluia. Oração de petição e a oração de súplica, que é invocar a Deus. Aleluia. Dá para dar amém? Amém. Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Aleluia. E aqui ele fala nos